Graça e paz, queridos. Graça e paz. Amém. É bom estar aqui mais uma vez na minha igreja. É minha igreja porque eu nasci aqui desde a minha tenra infância, criado. Meus pais, Nilson e a dona Lourdes. E sempre é um prazer voltar para o berço, onde nós saímos. Hoje, pastor da Oitava, igreja presbiteriana, que é filha também desta igreja, organizada em 2010. E nós estamos concluindo lá uma grande obra. Eu sou o pastor que foi com a incumbência de plantar essa igreja. Estou lá há 16 anos. Estou quase pegando o pastor Eloy. Porque fui pastor aqui, era auxiliar. E enquanto pastor auxiliar, estávamos também plantando a Oitava Igreja Presbiteriana. E por isso estou lá há 16 anos e tenho 17 anos de formado. Então, é um prazer estar com vocês, tá bom? Queridos, vamos ouvir a palavra de Deus neste momento. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse 21. Texto que nós estaremos meditando com vocês nessa tarde. Apocalipse 21, texto bem conhecido. E será edificante para todos nós. Apocalipse capítulo 21, lá no finalzinho da sua Bíblia. Apocalipse 21. Se você achou, diga amém. Nós leremos apenas do verso 1 até o verso 4, ok? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eu gostaria que você lesse o verso 4 comigo. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Feche seus olhos mais uma vez. Vamos falar com o Senhor. Deus, nós estamos aqui diante da sua presença neste momento e queremos ouvir a sua voz. Cantamos, exaltamos o seu nome de forma graciosa, dizendo que para o Senhor é toda a honra e toda a glória, e que nessa tarde que nós nos encontramos seja um tempo de bênção para nós, em que possamos sair daqui edificados, alimentados pela palavra do Senhor, porque ela cumprirá e já tem cumprido o propósito que lhe apraz. E creio que aqueles que estão em casa também nos acompanhando, a palavra do Senhor também possa penetrar os seus corações e também serem edificados e alimentados pela palavra do Senhor. É a oração que nós fazemos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Isso não está na Bíblia. É uma canção de uma banda pop chamada, você sabe? Já ouviu falar? Não? É uma banda mineira que ela escreveu sobre a expectativa da redenção. É um desejo que mesmo aquele que não é crente, a Bíblia diz que a criação geme a sua expectativa pela volta de quem? De Cristo. A criação geme pela redenção. E mesmo a banda chamada J Quest, que não é gospel, não é cristã, mas ele tem a expectativa da esperança. Dias melhores virão. É o desejo do nosso coração. Nós olharmos para o quadro em que nos encontramos hoje no mundo, você pensar socialmente, politicamente, espiritualmente, nós talvez podemos dizer que existe um caos.
Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós entendemos que dias melhores virão. Por mais que o caos esteja instalado no mundo, a esperança é a redenção, é Jesus. A nossa teologia reformada, ela está sobre 4 pilares: a criação, Deus criou tudo perfeito. A queda, a desobediência dos nossos pais, os nossos representantes Adão e Eva. A promessa da redenção que foi dada lá em Gênesis 3,15, que Deus disse que para solucionar o problema do pecado, Ele enviaria alguém que seria da descendência da mulher para pisar a cabeça da serpente. E Jesus já veio. Ele cumpriu aquilo que nenhum de nós poderia fazer. Foi obediente e obediente até a morte. Mas o último pilar é o tempo da consumação dos séculos. É o fechar das cortinas. É a volta de Jesus. É o ponto final da história da redenção. E nós temos essa expectativa em nosso coração. Tem muita gente que tem medo de ler o livro de Apocalipse. Talvez diante das linguagens que são usadas, dos símbolos também que são trazidos no livro. Mas na verdade Apocalipse foi um livro escrito para trazer esperança para a igreja, entendendo que embora haja tribulações, adversidades, existe um momento em que a história ela será redimida por completo. E quando nós pensamos na redenção por completo, você tem que pensar que todos os efeitos do pecado serão removidos da face da existência. O texto diz que o novo céu e a nova terra já passaram. Ele diz que as coisas que haviam sido afetadas pelo pecado já não mais existirão. Fala sobre dor, sobre sofrimento, as lágrimas serão enxugadas. E muitas vezes nós estamos olhando para o mundo e não temos olhado para as Escrituras, o que ela traz ao nosso coração. Às vezes a igreja está desesperada, olhando para a história. Mas eu quero dizer a você nessa tarde, que existe um Deus que governa a história. A história não está desgovernada. A história não é um trem sem alguém conduzindo. A história, ela tem um propósito, ela tem começo, meio e fim. E João, ele traz essa mensagem ao nosso coração. A mensagem que foi trazida à igreja, às igrejas da Ásia Menor há 2000 anos atrás. João é o último apóstolo vivo, sobreviveu a torturas, e por ter sobrevivido, ele foi enviado para uma ilha prisional chamada Patmos, e ali ele teve a revelação dos últimos dias. Interessante que quando nós olhamos para esse texto, eu quero que você volte os seus olhos para o verso 1, que diz o seguinte: vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. João está falando do encontro de Cristo com a sua igreja. Você já imaginou esse dia em que você irá se encontrar com Cristo face a face? Em que a igreja, ela se reunirá com o seu Senhor. E João está trazendo ao nosso coração essa expectativa e essa esperança, que embora exista o caos um dia ele terá fim. E nesse findar do caos, diz o texto no verso 3: ouvi uma grande voz vindo do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E o verso 4 diz o seguinte: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Tudo aquilo que produz sofrimento já não mais existirá. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor,
porque as primeiras coisas, elas já passaram. Esperança, expectativa. E diante dessas expectativas, queridos, eu quero dizer a você que dias melhores virão. Você crê nisso? Eu creio nisso, né? Que um dia não precisarei mais tomar os meus remédios para artrose, né? Para dor de cabeça. Tudo será restaurado. Tem gente que está tentando restaurar aqui na terra, mas na glória teremos o corpo glorificado, e todos os efeitos do pecado serão removidos da nossa vida. Então tudo aquilo que produz sofrimento para nós já não existirá, porque a redenção, ela será completa em nossa vida. Hernando Dias Lopes, ele diz o seguinte sobre esse texto: a história já fechou as suas cortinas, o juízo final já aconteceu, os inimigos do Cordeiro e da igreja já foram lançados no lago de fogo, os remidos já estão na festa das bodas do Cordeiro, e este texto é a apoteose da revelação. O paraíso perdido é agora o paraíso reconquistado. O mundo começou num jardim e termina numa grande cidade santa. Essa é a nossa expectativa, queridos. Um dos maiores pregadores do século XX, ele diz o seguinte: o céu é um lugar preparado para aqueles que foram preparados para ele. E disse ainda: não há dor na terra que o céu não possa curar. Não há dor no céu, a dor na terra, que no céu não possa curar. Irmãos, quais são as promessas consoladoras registradas em Apocalipse 21, que eu quero compartilhar com você nessa tarde? E elas são o seguinte: teremos uma criação completamente redimida, ou seja, restaurada. Volte os seus olhos, leia comigo o verso 1, vamos lá? Mais uma vez. Vi o novo céu e a primeira terra. Eu quero dizer a você que a redenção não alcançou apenas os homens, mas a redenção também alcança toda a criação. Tudo aquilo que aconteceu no Éden, que afetou e foi afetado pelo pecado, nesse momento em que existe o ponto final da história, o cosmo, ele é redimido por completo. Alguns certamente foram na praia agora em janeiro, né? Quem foi na praia? Eu fui. Cachoeira, tem paisagens na roça. Se você pensar e você imaginar que embora exista beleza naquilo, aquilo foi afetado pelo pecado. Imagina aquilo que foi afetado pelo pecado ser redimido completamente pela obra de Cristo. Você consegue imaginar a beleza do que é isso? O que é o céu? Tem crente que tem medo de morrer, né? Está mais apegado a este mundo do que a eternidade. Na eternidade não existem efeitos do pecado. Aqui neste mundo existem efeitos do pecado. Então a natureza, queridos, ela está escravizada pelo pecado, e essa natureza, ela será também redimida, conforme a Bíblia descreve, completamente redimida. Nós teremos nessa nova criação um corpo transformado. Então, como eu disse, eu tenho quase 20 parafusos nos dois joelhos. Estourei 2 vezes os 2 joelhos. No céu não tem mais parafuso no joelho. Coisa boa. Joelho novinho. Meu sogro teve que colocar uma prótese no joelho. Não tem mais o joelho que é dele porque ele comprou, né? Ele pagou, é dele. Mas não é o joelho natural dele, ele teve que colocar um outro joelho. Você pensar que a redenção, ela vem para remover todos os efeitos do pecado em nossa vida.
E por isso a promessa do novo céu e a nova terra, você tem que pensar na expectativa de uma criação nova, que não é afetada pelo pecado. Não somente a natureza, mas nós que fazemos parte também da natureza criada por Deus. Corpos glorificados, transformados, para vivermos uma terra transformada. E cremos que a terra geme pela redenção. Deus não vai criar um novo céu e a nova terra, mas vai fazer do velho um novo. Ele vai fazer do velho um novo. As mulheres ficarão felizes porque não haverá necessidade mais de botox, né? Fazer aquele negócio facial, como chama? Harmonização facial. Não vai precisar mais disso. Os homens não vão precisar usar mais prótese capilar, né? Porque tudo será feito de novo, e no céu nada é afetado pelo pecado. Mas, queridos, esse novo quer dizer, a palavra grega kainos, é um novo que não é afetado. E por isso nós temos que ter a expectativa, a esperança de que dias melhores virão. Você crê nisso mesmo? Você está ligado nisso, de que dias melhores virão? Você não precisa ficar olhando ao seu redor e ficar desesperado, achando que o mundo está desgovernado, como os teólogos liberais declaram que Deus deu a cor do mundo, mas não intervém no mundo. Não, Deus Ele criou, Ele governa, Ele dirige a história, e a história ela culmina com a redenção, a consumação de toda a criação. Queridos, existe uma segunda verdade: dias melhores virão. Além de compreendermos, queridos, que essa criação, teremos uma criação completamente redimida, o texto também vai nos dizer, queridos, que nesses dias melhores celebraremos a nossa perfeita união com Cristo. A nossa união com Cristo hoje ela é imperfeita porque nós somos pecadores, mas no céu a nossa união será perfeita, plena comunhão com o seu Senhor, com o nosso Cristo. Leia comigo aqui, queridos, o verso 2, vamos todos juntos. Vi também ataviada, adornada. O texto ele usa uma metáfora da relação conjugal, esposo e esposa. A esposa é a igreja que está sendo preparada e ela desce do céu ataviada, preparada para o seu noivo, que é Cristo Jesus, para ter uma plena comunhão com o seu Senhor. E no céu nós gozaremos dessa plena e perfeita comunhão com Cristo. Já imaginou isso? Você está lá face a face com o seu Senhor, você conversar com Jesus, você estar com Jesus o tempo todo, uma comunhão perfeita, plena, sem o efeito do pecado em nossa vida. Diz o texto que a cidade santa que desce do céu é a nova Jerusalém. O descer significa que existe uma realidade aqui embaixo, e que a cidade seja da parte de Deus, significa que essa nova sociedade não tem origem nos esforços humanos, mas um grande ato do próprio Deus. O tabernáculo de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, são uma referência ao povo de Deus, e essa nova sociedade transformada, é a nova aliança na sua plenitude. E eu quero fazer uma lista daquilo que estará presente no céu. Primeiro, no céu haverá os santos. Se é santo, não o santo, mas os santos, redimidos, justificados, regenerados pela obra de Cristo. Haverá o rio de água da vida. No céu haverá o fruto que cura. Lembra daquela árvore que Adão e Eva foram impedidos de ter acesso, e o Senhor fechou o paraíso lá com os anjos? E essa árvore será colocada lá.
novamente à nossa disposição. Haverá o Cordeiro de Deus, haverá a adoração, as bodas do Cordeiro, a face de Deus, o sol da justiça. Dias melhores virão. E o céu, queridos, é onde Cristo está. E eu não quero estar em qualquer lugar onde Jesus não se faça presente. Se Jesus está lá, eu quero estar no céu. Eu sei que não é por mérito meu, mas através do mérito de Cristo Jesus. Jonas Edwards, não sei quantos aqui já ouviram falar dele. Jonas Edwards foi um grande teólogo, séculos passados. Ele diz o seguinte ao tentar expressar a alegria dos crentes do céu. No céu, ele escreveu, que os santos navegarão no oceano de amor e serão eternamente banhados nos infinitamente brilhantes, agradáveis e brandos raios de amor divino, recebendo eternamente a luz, sendo eternamente cheio dela e eternamente refletindo a presença de Deus em suas vidas. A gente pode imaginar o céu, mas não vai chegar isso aqui do que seja o céu. E por fim, queridos, eu quero dizer que dias melhores virão, em que o pecado e os seus efeitos serão totalmente extinguidos da nossa existência. Volte os seus olhos, queridos, para o verso 4, eu quero que você leia comigo. Vamos lá. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ele fala daquilo que não vai existir no céu, e tem uma lista. Lá tem lágrima, lá tem tristeza, lá tem morte, lá tem dor, lá tem trevas, tem pessoas ímpias, tem pecados, tem templos. Não, ele está dizendo que as lágrimas que descem no nosso rosto, nossos rostos hoje, por causa do sofrimento, da enfermidade, do luto, da dor, da morte, não existirá mais. Não existirá mais. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas, o que elas fizeram? Passaram. Todas as consequências de uma existência separada de Deus, onde o homem constrói sua própria sociedade, baseado no poder, luxo e opressão, não existirá mais. Com o fim das primeiras coisas, se vai também as suas terríveis consequências. O Deus fará limpar, cancelar a dor, a preocupação, a angústia, o pranto, a saudade, a fadiga. Tudo isso será removido da nossa existência. Dias melhores virão. Isaías 65, verso 19 diz o seguinte: e me alegrarei de Jerusalém, e me gozarei de meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Nunca mais haverá voz de choro, nem de clamor. Isaías 35, verso 10: e os resgatados de Deus virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças, gozo e alegria alcançarão, e a tristeza e gemidos fugirá deles. Isaías 51, verso 11: assim tornarão os resgatados de Deus, e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria haverá sobre as suas cabeças, gozo, alegria alcançarão, tristeza e gemido fugirão. Apocalipse 7, 17: porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará,
e os guiará, e lhes servirá de fontes vivas de águas, e Deus dos seus olhos limpará toda lágrima. Apocalipse 20, 14, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. Queridos, diante de tudo isso que nós vemos, nós temos que compreender que dias melhores virão. E diante dessa expectativa, queridos, a tristeza, ela é lançada fora. A dor, o pranto, a morte, eles não existirão mais. Porque a obra redentiva, ela será completa. O tempo da consumação dos séculos, o ponto final da história de toda a criação. E a pergunta é: você tem a expectativa da volta de Jesus? Não se fala mais sobre a volta de Jesus. Ninguém mais se preocupa com a volta de Jesus. Estamos preocupados com aqui e o agora. Mas o crente, o cristão, ele é cidadão da terra, mas ele também é cidadão dos céus. E o nosso coração não deve estar aqui na terra, mas o nosso coração deve estar no céu. No céu. A esperança do cristão é o céu, não é a terra, não é a política de direita ou esquerda, mas o céu. Não é quem preside a nação, mas o céu. Essa é a expectativa do cristão. Nós entendermos que dias melhores virão. E o propósito que Deus tem para a sua vida, queridos, é que você entenda que vale a pena esperar por esses dias. Vale a pena esperar pela ação de Deus sobre a nossa vida. Vale a pena você esperançar, mesmo contra a esperança. Diz a Bíblia que Abraão creu contra a esperança. E nós também podemos aprender a crer que, embora o caos esteja instalado, talvez você esteja vivendo tempos difíceis na sua vida, família, enfrentando enfermidades, problemas conjugais, desemprego, problemas financeiros. Mas independente daquilo que você esteja vivendo, eu quero dizer a você nessa tarde que dias melhores virão. Eu estava meditando hoje de manhã na história de José. José foi um cara sofrido, né, pastor? 17 anos lá, os seus irmãos jogam um buraco numa cisterna, falam para o pai que ele havia morrido, entregam lá a túnica com o sangue de um animal, é vendido por uma outra caravana lá de medianitas, e depois vendido a Potifar. Se viu Potifar com fidelidade, foi acusado injustamente pela esposa de Potifar de assédio sexual, ficou preso mais de 2 anos de forma injusta. A gente pensar que a história dele, e é interessante você ver na narrativa que diz sempre o seguinte: o Senhor era com José. Interessante que onde José colocava os seus pés e suas mãos, ele prosperava, não porque era mérito dele, mas porque o Senhor estava com José. Nós podemos crer que, independente da situação que estejamos vivendo, podemos aprender a descansar o nosso coração, porque o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Eu vacilo, eu faço um montão de promessas que eu não cumpro. Você também, mas Deus não. O que Ele promete, você tem a convicção, certeza que Ele cumprirá cabalmente na minha vida e na sua vida também. E nós estamos aqui nessa tarde há 6 meses que meu pai não pisava aqui na igreja, e eu acompanhei meu pai durante todos esses dias de enfermidade,
levando para o hospital, buscando medicamentos, e faço isso com gozo e prazer, porque Ele nos ensinou isso, cuidarmos uns dos outros. E naquele começo, a gente ficou desesperado. O que vai acontecer com a vida dele? Mas Deus foi gracioso. E a gente pensar que no meio do caos, a gente não consegue enxergar que dias melhores virão. E a gente tem que aprender. Hoje meu pai está aqui, depois de 6 meses, para a honra e glória de Deus. De Deus. Deus é glorificado através da nossa vida. Como Deus era glorificado e foi glorificado através da vida de José e tantos outros personagens, Deus também é glorificado através das nossas vidas. Então eu quero que você saia daqui nessa tarde com essa frase. Qual que é a frase? Dias. Fala para quem está do seu lado aí. Vamos lá. Dias melhores virão. Chamaram o pastor Pedro Felipe, ele vai estar orando por nós, para que experimentemos desses dias melhores em nossa vida. Família, saúde, quaisquer áreas da nossa existência, possamos crer na ação de Deus para a nossa vida.